Ezequiel 20 ainda. O problema é que quando eu começo a pregar, como o evangelho está todo aqui, no entendimento pleno de cada palavra de Deus, de Gênesis 1:1, Apocalipse 22, 21, muitas vezes, a maioria das vezes, eu pego uma palavra e sigo um caminho como está escrito. Por quê? Parece que eu não estou pregando aquilo que eu falei, mas é fato, porque a palavra de Deus é sem fim. Os juízos de Deus são infinitos. Como está em Efésios, de 1-6, os homens que atravessarem desse século para o século futuro, que é o que se manifesta agora, eu já entendi e compreendi o que o meu rei me mostrou, meu Pai Celestial, que veio à terra. Ele disse muitas vezes: muitos que estão aqui não morrerão, entrarão no século futuro. Está em Lucas 20. Lucas 20. Muitos que não forem dignos não herdarão o século futuro. Por quê? As escrituras falam muito de século em século. Séculos são 100 anos. Nós entramos no início do 7º milênio, no início do 1º século da eternidade, eternidade. Os homens, na hora que meu Pai Celestial esmagar a obra-prima dele, o renovo da boca dele está aqui. Renovo, renovo, renovo. Isaías 11, renovo. Mateus, Marcos, renovo da tua boca fartará a tua alma. O que quer dizer isso? Os frutos que saem da sua boca é para a vida ou para a morte. A vida é o entendimento plano de quem é Deus, total, do livro do Criador dos céus e da terra, que escreveu no livro dele. Foi ele que escreveu. O Espírito de Cristo, os Cristos de Deus, os Espíritos de Deus. Eu não ando na carne, eu ando no Espírito, porque a palavra de Deus é Espírito. Os céus se movimentam pelos Espíritos, do diabo ou de Deus. Para isso, ele me deu vida, para desfazer a obra de Satanás, para desfazer a obra de Satanás, para desfazer a obra do diabo. Sou martelo, sou a marreta, sou a espada, sou o cajado, sou o que Deus mandou ser, conforme os homens de guerra que andaram com Deus. Deus é o varão de guerra. Deus só anda com o sujeito homem. Salmo 82. Deus é o Todo-Poderoso de Êxodo 15:3. O varão de guerra. O nome dele? Jeová. Sou filho de Jeová, sentado à direita de Jeová. Fui buscar isso? Não. Ele me colocou lá? Colocou, porque ele quis. Vontade dele.
que você fez? Eu o segui. O amei em verdade e em espírito. O amei e o adorei e o adoro em verdade e em espírito. Deus está acima dos céus, criou tudo. O homem é que vem misturar Deus, Jeová, aquele que botou os pés na terra, que se materializou na criatura, para que a criatura ignorante, animal, irracional, entendesse quem é Deus. E o pior, foi para a cruz, por causa da criatura. O Filho de Deus sou eu. Aquele que veio aqui é Jeová, seus animais hipócritas. Aquele que botou os pés na terra há 2018 anos é o Criador dos céus e da terra. O Filho de Deus sou eu. Cada homem que está nesse livro aqui é o Filho de Deus, filho do homem, meu pai Ezequiel. Mateus 13, 37, João 3, João 12, João 7. Importa que o Filho do homem se assente à direita do Pai e de mim. Filho do homem sou eu, que estou pregando o evangelho eterno e infinito do novo, eterno e infinito sacerdócio da ordem de Melquisedeque, do século futuro. Meu pai Paulo direciona todo o evangelho dele como Deus mandou, para que o Cristo de Deus ressuscitasse segundo o meu evangelho. Eu nunca tive dúvida, porque Hebreus 6,6, Deus há muito tempo me mostrou, e outra vez mataram o Filho de Deus. Marcos 9,31. E eu serei morto pelos homens, e ressuscitarei ao terceiro dia. Oséias 6, Marcos 9,31, Lucas 9,44, Mateus 17,22, Lucas 18, também, versículo eu não me lembro. Eu serei morto outra vez pelas mãos dos homens. Qual mãos? As obras dos demônios, as obras dos filhos da impiedade. Mataram a verdade, colocaram a mentira no lugar de Deus. Mataram ou não mataram o Criador? Mataram. Mas Deus é imortal. Na terra, mataram. Por quê? Para que cada filho do diabo veja, entenda, compreenda hoje que Deus faz a obra dele só pela palavra escrita dele. Por isso o livro é selado, fechado, desde a criação. O sétimo dia, Gênesis 2, 1, 2 e 3. O sábado foi feito, o sábado foi feito, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. Olha que coisa linda e maravilhosa
o curador da eternidade só curava no sábado. Eu sou morto. O doente, o leproso, o morto que ele ressuscitou no sábado. Filho dele, ao terceiro dia, 2018 anos, para o povo cristão, que de Cristo não tem nada, tem tudo de Belial. Belial são espíritos de demônios. 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 11, 1 Coríntios 10, tudo morto, todos mortos pelas mãos dos filhos do diabo. De Jó, de 1 a 42. Jó, meu pai Jó, só fala do diabo. Filho de Deus, o diabo, só obedece a Deus. Para isso, ele foi criado. O bem e o mal. O mal foi colocado diante da face dos homens. Bendito, benigno, abençoado, bom, maldito, maligno, amaldiçoado. Filhos do diabo. Gênesis 3, 2. Não coma da árvore da ciência e do conhecimento, porque é a árvore do bem e do mal. Então os homens resolveram fazer suas obras, as obras dos homens. Só que as obras dos homens não servem para nada, porque as obras de Deus estão prontas desde a fundação do mundo. Gênesis 2, 3 e 4. No sétimo dia, 7.018 anos. Um dia para Deus é como 1.000 anos. 1.000 anos é como um dia. Salmo 90. 2 Pedro 3. As escrituras estão 100% cumpridas, porque elas comandam os céus. A palavra de Deus comanda os exércitos dos céus. Mateus 22, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Virei sobre os céus, sobre as nuvens, porque quando o homem invoca a palavra de Deus na terra, vem chuva ou vem seca. Vai depender do juízo que é para ser dado segundo a vontade de Deus. Elias fez isso. Tiago 5. Orou, ficou 42 meses sem chover. Orou outra vez e veio chuva. 1 Reis 17 e 18. Senhor, ó Senhor, Deus de Israel, aqui está teu servo em pé diante da tua face, diante da tua face, conforme tu mandastes, eu fiz. Pô, veio chuva, pô, lambeu com fogo consumidor as ofertas do altar edificado pelo meu pai Elias. Sou filho de Elias, sou filho de Jacó, sou filho do homem mais poderoso do universo até hoje, papai Moisés.
Moisés. O homem que escreveu Gênesis 2.500 anos depois da criação de tudo. O homem não tem ideia, nem 1 milhão de anos-luz, o que é o poder infinito deste livro, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aqui não tem obra de homem, não tem livro escrito por homem, tem livro escrito pelo Espírito Santo de Deus, que ele deu a cada homem que o honrou, o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito do livro de Deus, o homem de guerra, como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Pedro, como Paulo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, cada homem infinito e poderoso deste livro, com o Espírito de Deus. Por isso, quanto mais eu me alimento desse livro, mais doido eu fico, porque ele é infinito. Eu perguntava pelo meu espírito a meu pai Paulo, que pregou, falou tudo sobre este dia, sobre este ex-animal que Deus transformou em filho dele, porque todo o evangelho está direcionado para o Cristo ressuscitado no último dia. O homem que viu tudo, que entendeu tudo, que compreendeu tudo, pela infinita misericórdia, bondade, justiça reta, perfeita, do Deus perfeito, justo e perfeito, que só tem filhos perfeitos em pleno e total entendimento do que é a fé, a perfeita saúde da fé, perfeita saúde da fé. Atos 3,16, Hebreus 7,28, Gênesis 17, santos, sejam santos, teu Deus é santo. Só tem filhos santos, separados da mentira, separados do mundo, da impiedade, da iniquidade, da boca de demônios. Deus só tem filhos santos. Santifica-os, Pai, a tua palavra é a verdade. Santifica-os, Pai, pela tua verdade. Só existe isso, a verdade, nada além da verdade. Por isso ela é absoluta, absolutamente, verdadeiramente verdade, e permanece eternamente. Foi isso que Deus veio fazer na terra. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Senhor, ó Senhor, sabemos que és homem de verdade, que ensina os homens o caminho de Deus em toda a verdade, sem te importar com o que os homens pensem, achem ou imaginem sobre ti, porque tu, Senhor, não faz acepção de pessoas. Não tem grande, não tem rico,
brincar com o Criador dos céus? Com quem tudo fez? Tudo criou? Inclusive a criatura maligna que ele fez em Gênesis 1, 27 e 28. E tem mais, a abençoou de honra e glória. Honra e glória. Nenhum ser no universo pode honrar o homem, a não ser meu Pai Celestial. Nenhum. João 5. João 6. Ninguém pode honrar a vocês a não ser o meu Pai. E ninguém pode glorificar a vocês a não ser o Filho de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Filho de Deus. Esse é o homem, filho do homem. O homem que semeia a palavra verdadeira, a boa, bendita, benigna semente de Deus, a palavra de Jeová. Não tem reino, não tem poder, não tem nada sobre a palavra de Deus. Ela é a pedra de tropeço que Jeová colocou lá no alto para esmagar a estátua de Satanás. Daniel 2 é a pedra que desce esmagando a estátua de demônios, de Lúcifer, da prostituta romana e das imaginações dos pentecostais do Egito, filhos de Faraó, filhos de Belial. Construíram suas imaginações sobre Deus, pensando e imaginando que Deus é que nem a criatura porca, imunda, maligna, animalesca, besta fera da terra. Romanos 1. Vocês se fizeram deuses, se fizeram mais racionais do que o Criador dos céus? Bom, desde Gênesis 3, a besta já domina sobre os homens há 7.018 anos. Adão, quando caiu, colocou sobre a cabeça dele a serpente enroscadiça que Deus criou, junto com o homem. Por isso, ele foi expulso do jardim do Éden e só retorna agora pelo último Adão, alma vivificada, que tirou a espada flamejante do fogo consumidor da entrada do jardim, para que os povos entrem e repousem na obra do Deus Todo-Poderoso, que faz as obras dele. Gênesis 2, 3, Gênesis 2, 2 e 3. O sétimo dia, de Hebreus 3, de Hebreus 4, de Apocalipse 21 e 22, está estabelecido o sacerdócio eterno, onde Deus fará dos homens sacerdotes eternos, segundo a vontade de Deus, como está em João 5, João 7, João 12. O único desejo e a vontade do coração do meu Pai é que os homens se salvem, para que o século futuro, que é a regeneração dos próximos 7 anos, assim que Deus esmagar a Satanás, retomar o reino eterno, que o reino
é retomado agora, eternamente. Daniel 7, Daniel 2, Daniel 9. E o meu reino é expiado o pecado, é aniquilada a morte, e o diabo nunca mais reinará sobre os homens. E os homens terão a opção, terão o entendimento, verão a glória de Deus, que é a palavra de Deus, e os exércitos dos céus cumprindo a palavra de Deus. Não é minha, não saiu do meu coração. Como diz meu pai Moisés em Números 16, nada criei, nada disso saiu da minha mente. Porque eu sou otário, não sou burro. Como diz meu pai Jeremias, enganoso, maligno é o homem que confia no homem. É como uma árvore seca, morta no deserto, aonde todos os povos da terra estão, no deserto árido da morte eterna. Os povos verão a glória de Deus. Ele atrairá os povos a ele pelo Espírito Santo dele, da palavra que sai da boca do servo dele. Essa é a última e eterna doutrina. Última e eterna doutrina de Deus. A senhora eleita, que gera filhos a Jeová, os alimenta com leite racional, para que o homem entenda o que é idolatria, o que é hipocrisia, o que é falsidade, o que é anarquia de demônios diante dos homens, enganando os homens e fazendo com que a terra seja esta grande merda que é hoje. Isso acabou. Isaías 24, destruirei da terra o homem maligno e perverso, aniquilarei todos os tiranos da terra, todos os tiranos, eu os destruirei, primeiro na minha casa, primeiro no meu reino, primeiro no meu povo, para que os povos da terra vejam, entendam e temam diante dos teus pezinhos, dos seus joelhos desconjuntados, que Deus é somente, exclusivamente Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Tudo fez, tudo criou, fez o bem e o mal, fez o bem e o mal, colocou diante da face dos homens, mas ao mesmo tempo colocou diante da face dos homens a justiça, o juízo reto, perfeito dele, como mostrou meu pai Moisés lá atrás em Êxodo, em Levítico. A meu pai Abraão não faria a justiça o juiz de toda a terra? Esse é meu Deus reto, justo, perfeito nos juízos dele, e colocou tudo aqui. Sempre tive paixão pela justiça, paixão, sem conhecer uma letra do Evangelho. Muita gente não gosta de mim não, minha mulher é uma delas, fala muita coisa, mas as putarias, as sacanagens dos homens com os homens, isso sempre me deixou puto, irado, chamar essa merda e mostrar isso para ele. Julgue segundo a minha reta justiça. Eu vou te ensinar como ela funciona. Lucas 2,49, os meus negócios de justiça e juízo. Porra, fiquei maluco, fiquei doidão,
Segunda Crônicas 19. Julgue segundo a minha reta e perfeita justiça. Levítico 19 a 21. Balanças justas, retas e perfeitas. Não engane os homens. Não tenha dois pesos, nem duas medidas, nem para o grande, nem para o pequeno. Os demônios abominam os humildes diante da casa de Deus e exaltam os filhos do diabo, os irmãos deles, os falsos apóstolos, os anticristos, os endemoniados que pregam pela boca deles o que bem entendem, o que bem sai da língua do diabo, como um mar de lama, um mar bravo contra Deus. Isaías 57, 20. O mar de lama, de Mariana, desse país prostituto, cheio de vagabundos, patifes, ladrões, bandidos, que governa essa nação há séculos. Esta merda virou o maior prostíbulo da terra, com uma justiça podre, maligna e perversa. Uma suprema corte da iniquidade e da impiedade, que só julga os grandes com equidade. A balança deles é uma balança de 50 pesos e uma medida. São país das trevas, sempre foi. Mas hoje você vê essa Suprema Corte julgando os casos dos bandidos ladrões que destruíram essa nação, e parece que não tem homem naquele lugar. Mulher tem, fala pra caramba, mas tem. Mas os caras são muito ímpios, bandidos, escarnecedores dos pobres e dos humildes, são malignos, são deuses, somos deuses. Nós temos a nossa lei, da nossa presunção. Presunção do homem é uma coisa maligna, perversa do diabo. Está em Tiago 3, está em Lucas 3, está em Mateus 3, está em Deuteronômio 18. Não presumam em vós mesmos que vocês são homens justos e retos, porque a presunção é o espírito de Satanás. Falam muito lá de presunção. É bom você guardar essa palavra, porque são 7 anos de juízo sobre toda a terra, sobre todos. Não tem grande, não tem pequeno. Eu estou dando essa palavra porque eu sei que isso vai chegar aos ouvidos deles. Estou dando escondido não, é para que eles ouçam, compreendam que a impiedade das leis da terra que eles comandam é pior do que a dos falsos profetas. Pior não, perdão, peço perdão a vocês, é um pouco menor, porque o cara que mente contra Deus é filho do diabo, e nenhum de vocês são filhos do diabo, nenhum de vocês, nenhum, agem nas doutrinas da impiedade, mas as portas dos céus estão abertas a todos os homens da terra. Por isso, a justiça e o juízo de Deus é perfeito, não tem volta. Deus de paz, Deus de justiça. Esse é o reino eterno. De quê? Da equidade. Não é que é todo mundo igual, não tem nada disso. A equidade é a justiça de Deus. Salmo 110, a balança justa de Daniel, de 1 Samuel 2, tenha equidade nos teus juízos, julgue os pobres, os humildes com justiça, porque eu sou Deus justo e reto, eu sou. Fiz homens, filhos justos e retos, primeiro diante dos homens, porque contra Deus ninguém pode fazer nada, nada.
tornaram-se inimigos de Deus, entregou todos vocês a Satanás, entregou todos vocês a obra-prima dele, o diabo. O que vocês vão fazer contra Deus? O diabo faz o que ele quer. Toda a justiça e lei de Deus está aqui, toda ela, do Espírito reto, justo e verdadeiro. Reto, justo e verdadeiro, tem mais, e perfeito, no entendimento de quem é Deus. E o resto, ele mostra a você. Ele mostrou a mim, mostra a qualquer um. Mas eu desejei, eu fui buscá-lo, de uma vez só. Eu não fui bater lá, bater aqui, não. Eu logo, quando ouvi, eu criei. Pô, acabou. Sou Deus, foi uma vez só. Não falou duas, eu já sabia. Eu já entendia. Eu já compreendia. Eu já dizia para muitos amigos, sem nunca ter comido um versículo do livro do banquete eterno, que a materialidade de Deus será eternamente o Cristo de Deus. Primeiro Deus que veio à terra se fez carne, há 2018 anos. Morreu pela criatura que não vale nada, que ele criou. Mas o homem que anda com o Espírito de Cristo, o homem de verdade, o homem que só pratica as obras de Deus, para que elas venham à luz, para que todos vejam quem é Deus, quem é o homem ímpio, maligno do inferno. Esse que pratica viverá eternamente. Por quê? Porque eu pratico as obras que meus pais praticaram. Qual foi? Obedecer a Deus, amá-lo e adorá-lo, honrá-lo, como meus pais fizeram. Eu faço exatamente igual. Paulo, Jeremias, Isaías. Senão, jamais poderia receber a honra e a glória de ser filho de Deus. Ele jamais me honraria, jamais abriria o livro dele como abriu para este. Nada. Eu não fui buscar nada disso. Ele disse: abandone a si mesmo e siga-me. Se tu morrer por mim, tu verás a minha glória. O que é morrer? Eu apaguei a minha mente, o meu entendimento carnal, maligno do inferno sobre Deus. Segui. Fui nos prostíbulos de demônios, falava com a minha mulher. Deus fala uma coisa, os filhos do diabo falam outra. Demônios dizendo a mim que a Bíblia tinha defeitos. Falei, então esse Deus não serve para porra nenhuma. É um Deus de merda. Por quê? Se ele, sendo o Criador dos céus, do universo, fez tudo, não tem capacidade de guardar o livro dele, foi uma vez só. Siga-me. E eu segui. Conheço cada letra desse livro, de honra e glória. Essa é a minha paixão, essa é a loucura do Evangelho. Como meu pai Paulo lhe disse, o Evangelho de Deus é loucura para os que se perdem, para os ricos, para os doutrinadores, para os legisladores, para os doutores, os sábios, porque Deus enterra os sábios no buraco do inferno. É que tu vai ser sábio diante de Deus, mas o diabo, os filhos do diabo, os filhos de Satanás, escritores de livros, doutores, para darem juízos sobre Deus e contra Deus, se exaltam com as suas línguas de demônios contra o Criador dos céus e da terra, contra o livro
do infinito, infinito Deus, dos lábios da língua destra de Jeová. Salmo 45. Da doutrina reta, da equidade reta, sem engano, sem falsidade, sem hipocrisia. Por isso que todo evangélico tem a boquinha doce, a boca de demônios, a maioria. Se tu falar do pastor dele, do diabo dele, ele fica irado. Prosélitos, Mateus 23. Tinha o diabo no corpo, recebeu Valdemiro como Deus, passou a ter 2 demônios. Ah, eu sou da puta romana. 2 demônios, que o homem já nasce morto, por causa do pecado de Adão. E agora? Deus vai tirar os povos da terra, primeiro o povo dele, que está na prostituta Mariana, é povo dele. Os pentecostais são povo dele, não os pregadores, esses são demônios. E tem muito bicho maligno que vai naqueles prostíbulos que tem por aí, que eu creio que o Criador, não sei não, acho que uma boa parte vai ficar de fora, porque são perversos. A única coisa que eles adoram é as coisas dos demônios que os santificam. Os demônios santificam os homens com as coisas materiais. Porque tudo que está debaixo do céu é de Deus. Que ele dá o bom, ele dá o ruim. Que ele dá o ruim, ele dá o bom. O que ele dá o que ama ele, como eu, como filho dele, ele dá a qualquer outro homem. Não há diferença. Mas quando o reino for retomado pelos exércitos dos céus, já estão na reta final. Eu aguardo só Deus esmagar a obra-prima dele, aí o reino passou. Como fez em Êxodo, agora é eterno. Nunca mais o povo dele será subjugado aos demônios. Nem o povo judeu, nem o povo de Judá. As 2 casas, os 2 povos, um só povo, um só reino. Chamará pela palavra que sai da boca do servo dele o povo de Ismael e da egípcia, os filhos de Abraão. Olha aí, povo do Islã, vocês são filhos de Abraão, do meu pai Abraão. Eu sou judeu, circuncidado de coração. Esse é o único judeu que presta para Deus, porque o judeu incircunciso, que sempre o rejeitou, terão que circuncidarem seus corações, porque Deus derramará sobre eles abundantemente a misericórdia de Deus. Hebreus 8, Romanos 11, 1 Zacarias 1 e 2, Zacarias 8, Ezequiel: derramarei sobre o meu povo judeu abundantemente o meu espírito. A promessa nunca caiu no chão. Vocês, como está em Lucas 14, 15 ou 16, como filho pródigo, estão batendo a cabeça no muro até hoje, querendo matar um boi,
querendo construir um templo, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. O templo é você, ô judeu ignorante. É você. Eu sou o templo de Deus. Eu sou a obra do 7º dia. Sou filho de quem? Qual de vocês pode ter a honra de ser filho de Abraão? Em pleno entendimento, Isaac de Abraão, de Romanos 9, de Gálatas 4, ser filho de Davi, de 1 de João 7:42, o filho de Davi, o Cristo de Deus, a palavra de Deus. Cristo de Deus, já expliquei, são todos homens que estão nesse livro. É o espírito de profecia. Apocalipse 19. 1 Pedro 1, 10, 11. O homem de guerra de Deus. Esse é os Cristos, são os Cristos de Deus. Quem? Meu pai Davi. Sou filho de Davi. Sou a promessa cumprida de 2 Samuel 23, 2 Samuel 22, 1 Samuel 1, 1 Samuel 5, 1 Crônicas 16 e 17. Árvore da justiça e do juízo. É a promessa feita, semente do meu pai Davi. Oh, meu Senhor, lá nos tempos distantes, lá na eternidade, tu levantarás um servo segundo a minha carne, meu filho, em verdade e em espírito. A maior honra do universo é ser filho de Davi, de Abraão, dos profetas de Deus. Falo Davi e Abraão por causa do sacerdócio, da ordem de Melquisedeque, dos levitas, filho de Arão. Quem de vocês é filho de Arão? De Levi? De Jacó? Em pleno entendimento da congregação de Jacó, de Deus. Gênesis 49. Quem sabe nada? Homem de verdade. Gênesis 1, 27, 28. Deus não tem religião. Deus não é judeu. Deus não é árabe. Deus não é macaense, papa goiaba. Então Deus é de Macaé. Que merda é essa? Criou os céus e a terra, animais. Veio a terra. Vocês ainda não entenderam isso? São tão ignorantes assim? Criou tudo por causa do homem. Veio curar no sábado por causa do homem. Fez o sábado por causa do homem. 7º dia, há 7.018 anos, de Ezequiel 20. Por quê? Diz aqui, 31. Quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo. Fogo é a palavra, animais. Lucas 12, 49. Hebreus 12, 29. Deus é fogo consumidor. Jeremias 23. Não é a minha palavra como fogo? Vocês são muito burros. E aí? Não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós não consultareis, e o que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá quando dizeis. Olha o que vocês dizem, os homens na terra: seremos
como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos trarei dentre os povos, tudo espalhado por toda a terra, todo mundo, crente, judeu, tudo espalhado, nos prostíbulos do diabo, estão espalhados na terra, sem terra. Tem uma terra na terra, de leite e mel. Êxodo 20 e 24, está aqui em Ezequiel. Prometi levar vocês para a terra de leite e mel. Provérbios 28, 19, o homem que cuida da terra dele é como uma terra de leite e mel. Leite alimentado. Isaías 55, com as consolações do meu pai Davi, todo-poderoso Davi. Salmo 3:2, desejei muito a Deus, como meu pai Davi desejou, e meu pai repousa aqui, e o meu Senhor, o varão de guerra. Amigo, quem vai fazer guerra contra mim? Não há poder. Sabe por quê? Sou o anjo de Deus que cospe fogo contra os filhos do diabo. Malaquias 3, não é o meu anjo como um fogo consumidor? Malaquias 2, não é o sacerdote de Deus, como está lá em Malaquias, que honra a Deus? Não é o meu sacerdote que faz isso? Sacerdote da ordem de Melquisedeque? E aqui diz o que? Terminando. E tirarei de vocês entre os povos, congregarei das terras, as quais andais espalhados, e com mão forte, e com mão estendida, e com indignação derramada. Vos levarei ao deserto dos povos, lá entrarei em juízo convosco, face a face. Olha aqui, ó, face a face. Apocalipse 1, 6 e 7. 1 Coríntios 13. Lucas 21, 36. Gênesis 18. De pé, face a face com o meu rei. E aí? Comentei juízo com os vossos pais, lá atrás no deserto. Eu botei aqui deserto, mas não tinha nem lido. No deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Lá atrás ele disse que vai reinar sobre vocês. Agora é sobre a casa de Davi. Tudo está amarrado a Davi e Abraão. Não tem papo. Vocês escolheram o rei de vocês, Deus escolheu dele. Deuteronômio 17, Salmo 2, Salmo 89, Salmo 132, Atos 2, Atos 3, Atos 7, Atos 13, Atos 15, Atos 26, 2 Timóteo 2, Romanos, tudo sobre o Monte Sião é Davi, Melquisedeque é Davi e Abraão. E Davi, Jerusalém de Sião, Davi, tudo está amarrado a meu pai Davi. É um chamego sem fim de Jeová com meu pai Davi. Por isso, sou filho de Davi na carne, manifestando os juízos do meu pai Davi e de
todos os sacerdotes de Deus. Davi, 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 só dá Davi. Por quê? Porque amou a Deus, prometeu a Deus edificar o templo, e Deus amou abundantemente a Davi. E Deus mostrou tudo para o filho de Davi. Se teu filho Davi andar nos meus caminhos, na retidão dos meus ensinamentos, que eu o ensinarei, eu mostro a ele a glória do Deus da glória, e reinará sobre os povos, sobre a minha palavra. Meu pastor Davi, meu pastor Davi. Ezequiel 34, 35, 36, 37, 38, 39. João 10, meu pastor. Haverá um só pastor, um só pastor. É só um. Hebreus 13, 20. Salmo 23, Salmo 24, Salmo 25. Quem subirá no monte Sião? Davi, filho de Davi. Isaías 33, fim dos hipócritas. Meu pai Davi pecou, mas não era hipócrita, era reto, era justo, era verdadeiramente sincero diante do Pai Celestial. Como meu pai Jó, como meu pai Ezequiel, Jeremias, Isaías, todos eles tiveram caráter de retidão, sinceridade e verdade diante do grande Deus dos céus, o Todo-Poderoso de Jacó, o Todo-Poderoso de Abraão, o Todo-Poderoso de cada homem que está nesse livro, que honrou a ele. Eu honro ao meu pai, e meu pai me honra. Eu fui buscar a honra que só Deus pode dar. Nenhuma merda imunda da terra pode te dar. João 5. Eu não seguia homens, seguia ele. Solamente Deus Todo-Poderoso. Cada enigma, cada mistério desse livro está revelado. Cada um deles. Todos os enigmas de Cristo estão revelados. Todos. No entendimento perfeito da obra perfeita do Deus perfeito, que só tem filhos perfeitos e santos e dignos dele. Porque os ímpios já estão julgados. Os ímpios serão sacudidos da terra, como palha, de Mateus 13, de Obadias, de Zacarias 13, 14, mas em 13 especial, colherei da terra os homens de espíritos imundos. Meu povo judeu vai sentar debaixo da figueira e vai comer do fruto da figueira de Deus. Vai comer do fruto da vinha do sacerdócio de Melquisedeque. É quebrada a barreira entre os dois povos, Israel e Judá. Um só povo. Um povo dividido não pode resistir a Satanás. Um só povo, um só Deus, um só reino, uma só verdade, verdade, verdade e verdade. 1 Coríntios 13.